Bom dia aos amados, amadas, queridos, queridas da nossa querida PIBS, né? A nossa primeira Igreja Batista do Siqueira. Meus irmãos, é com muita alegria que nós iniciamos mais um culto matinal, onde nós vamos louvar ao Senhor, vamos ouvir a sua palavra, vamos meditar. Amém? Vamos baixar nossas frontes nesse momento e orarmos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos, ó Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso para conosco. O Senhor nos perdoa, nos consola, nos ampara. O Senhor nos exorta, ó Deus. E através do teu querer, da tua vontade, que nós devemos realizar em nossas vidas, nós expressamos a nossa gratidão a ti. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nesse momento vamos ouvir um hino congregacional com o nosso ministério Mover de Deus. Paz Igreja, vamos adorar a Deus com o HCC de número 193, Maravilhosa Graça. Graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. Para mim, é maior que minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer, que a Deus louvai. Maravilhosa graça traz vida perenal, por Cristo perdoado, boa mansão real. Sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que minha iniquidade, do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer, que a Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma da vida eterna em paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer, que a Deus louvai. Amém. Nesse momento, abra sua Bíblia no Salmos de número 37. Salmos 37. Nós vamos ler apenas 2 versículos, ok? Versículo 4. Salmo 37, verso 4. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. E o 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele,
e Ele o fará. Meus irmãos, que maravilha! Salmo maravilhoso do Senhor para conosco, não é? Onde nós podemos refletir na sua palavra abençoada. Deleitarmos-nos no Senhor e Ele irá realizar os desejos do nosso coração. Amém, meus irmãos? Como Deus é bom. Meus irmãos, nesse momento, vamos ouvir o nosso ministério Mover de Deus com hinos e louvores ao Senhor. Amém? Mover de Deus. Bom dia, igreja. Mais uma vez estamos na presença do Senhor com alegria, com o nosso coração cheio de esperança. Vamos louvar ao Senhor, que é digno de todo louvor, de toda a nossa adoração. Vem louvar ao Senhor. Amém? Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, viemos te encontrar, pra juntos te adorar, com devoção. Tu mereces o louvor, e ouves hoje aqui. Tu és o único. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, viemos te ofertar gratidão que flui de nossas almas. Nós alçamos nossas vozes como um brado de louvor. Explode em nossos corações. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Jesus, vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu louve a ti, louve a ti, Jesus. Todo ser na terra e no céu Louve a ti, louve a ti. Vem, vamos festejar, juntos celebrar
nosso Essa música, que é assim, bastante conhecida, ela fala desse amor tão grande que Deus ele tem por nós e que Ele deu o seu único Filho. Então a gente percebe o quão profundo, o quão grande é esse carinho, esse amor que Ele tem por nós. Então que a gente possa falar hoje que nada vai nos separar desse amor. Amém? Do teu grande amor, de longe ouvimos amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça, convida a sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso, cobre-nos, furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão imenso e cobre-nos, furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Amém, glória a Deus. Amém, igreja. Vamos continuar louvando o nome do Senhor, engrandecendo o nome do nosso Santo Espírito Deus. Nós temos o nosso manancial, que é Jesus Cristo,
Ele é a nossa fonte de água viva. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos alimenta. Todos os dias nas nossas vidas o Senhor tem derramado suas misericórdias sobre nós. Amém? Vamos louvar, manancial. Declare para o Senhor que você tem sede, que você precisa dessa fonte de água viva. De vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Tem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Aleluia, Deus. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Tem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, manancial, Senhor, tu és nossa fonte de vida. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. E agora, queridos, vamos meditar na palavra do Senhor, vamos receber a mensagem de Deus para as nossas vidas, para o nosso coração. Amém?
Vamos orar pelo nosso preletor desta manhã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos, ó Deus, porque o Senhor nos concedeu e nos concede, ó Deus, mais um dia de vida, mais um dia, Senhor, que nós devemos, ó Pai, te louvar, te render graças, te bendizer, ó Deus. E nesse momento, ó Pai, que nós iremos ouvir a Tua palavra, que o nosso preletor desta manhã venha falar ao nosso coração o que o Senhor já o pôs no coração dele. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Palavra de Deus. A graça e a paz, amados irmãos. Amém. Estamos iniciando mais um devocional matinal neste domingo. E queremos que os amados abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo de número 44. Estaremos lendo até o versículo de número 49. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo de número 44. Estaremos lendo esses 5 versículos junto com os irmãos. Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 24, versículo 44, diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Jesus lhe disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Vamos mais uma vez orar ao Senhor? Você possa curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Estaremos conversando com o Pai novamente. Oremos. Senhor nosso Deus e amado Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus que nós queremos, a partir desse momento, Senhor, desde já lemos a palavra, estamos trazendo, Senhor, a mensagem que irá alimentar os nossos corações essa manhã. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de ser instrumento em Tuas mãos, para poder, Senhor, estar trazendo o alimento ao Teu povo. E que eu possa, Senhor, ter êxito nessa comissão que o Senhor me confiou, de estar, ó Deus, ministrando a Tua palavra mais uma vez. Muito obrigado, ó Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bem, amados e amadas irmãs, antes de iniciar realmente a palavra, estaremos falando, gostaríamos de trazer algumas informações acerca de uma árvore chamada de sequoia. Essa árvore, ela cresce até 100 metros de altura. E ela pode pesar toneladas, e viver por até mais de 3 milênios. Mas o grande segredo do tamanho e da longevidade desta árvore está justamente debaixo da superfície. Ela tem uma raiz de 5 metros de profundidade e que se espalha por mais ou menos uns 4 metros quadrados, alicerçando então essa altura imponente e o peso surpreendente que ela tem. E nós queremos, com essa ilustração, demonstrar que, mesmo com toda essa grandeza de sua raiz, a raiz da sequoia, não chega nem aos pés da raiz profunda deixada por Jesus. Essa raiz que foi iniciada com 12 homens, e segundo dados do Centro de Estudo do Cristianismo Global, o cristianismo tem crescido mais que a população mundial, para a glória de Deus. Hoje nós temos cerca de 2,5 bilhões de adeptos ao cristianismo, dentro das suas várias vertentes, E esse valor corresponde a cerca de 1/3 da população mundial, que hoje está em torno de 7,7 bilhões de pessoas. 11 homens que geraram frutos, que geraram frutos, que geraram frutos e continuam gerando frutos até os dias de hoje, pois alcançou a nós
está alcançando outras pessoas, nós estamos alcançando outras pessoas para o Senhor. Conseguiram, com esses frutos hoje, né, gerar essa cerca de 2,5 bilhões de almas para Cristo. Mas como é que isso acontece, né? Será que eles são os caras, né? Eles foram os caras, os apóstolos? Obviamente que a palavra nos diz que nós devemos dar honra a quem devemos, né, conceder honra. E, de fato e verdade, eles fizeram um bom trabalho, deixaram um bom testemunho para a todos nós, inclusive até hoje, né, nos dias de hoje, cerca de 2.000 anos, mais de 2.000 anos depois, né, de que estiveram aqui, que caminharam com Cristo, ainda hoje o seu trabalho ecoa e, como falamos, né, continua ainda gerando frutos. Mas esse trabalho abençoado que começou com os apóstolos e está dando seguimento com todos nós, servos do Senhor, na verdade tudo começa com o entendimento. Quando Jesus ele fala lá no versículo 44, né, dizendo: a seguir Jesus lhe disse, né, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus não disse nada além do que os discípulos já sabiam, por conhecerem as Escrituras, esperavam o Messias, por ouvir do próprio Jesus as palavras, né, os sermões, as parábolas que ele falou durante o seu ministério, por testemunhar os prodígios e milagres feitos pelo próprio Jesus, e também por serem testemunhas oculares da humilhação, do padecer e ainda melhor, né, da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Mas mesmo assim, mesmo tendo toda essa experiência, né, de ser testemunho ocular, de ter o conhecimento recebido do próprio Jesus, ainda lhes faltava o entendimento. Eles tinham o conhecimento das coisas, mas ainda não tinham o entendimento, que é imprescindível para que possamos entender a mensagem libertadora da cruz. Mas a partir daquele momento em que Jesus então lhes revela, né, que haveria de se cumprir tudo aquilo que havia sido dito, né, e verdadeiramente se cumpriu aquilo que havia sido dito sobre ele, a partir então daquele momento eles passaram a compreender as Escrituras. E é por essa razão que a palavra de Deus ela não deve ser lida como um livro qualquer, mas compreendida. É por isso que o Senhor nos coloca à disposição o seu Espírito Santo, coloca diante de nós pessoas vocacionadas a esclarecer, né? Pessoas que procuram estudar e conhecer. Às vezes não são pessoas que não sabem, né, de tudo, porque não existe ninguém que venha a saber de todas as coisas, somente Deus conhece todas as coisas. Mas, mesmo assim, se comprometem a buscar o conhecimento, a estar esclarecendo as dúvidas, para que esse conhecimento e esse entendimento seja sempre cultivado nas pessoas aos quais o Senhor lhes confiou o ensino. Todas essas pessoas que são colocadas diante de nós, né, chegam até nós justamente para que o entendimento possa estar sempre presente nas nossas vidas. Uma das benesses da Reforma Protestante, né, de Martinho Lutero, em 1517, foi fazer com que a tradução da Bíblia caísse no gosto popular, dando abertura para traduções em novas línguas. O que antes só havia em hebraico e grego, né, e latim, depois, a partir de 1522, passou a ser traduzido para o alemão. Em 1569 foi traduzido para o espanhol. Em 1611 foi traduzido para o inglês, né, com a Bíblia King James. E somente em 1681 que a Bíblia foi traduzida por João Ferreira de Almeida para o português. E somente em 1753 ele publicou a Bíblia completa em 2 volumes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Se nós, na verdade, hoje, podemos ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, devemos dar glória a Deus, porque nos tempos de Lutero, antes da Reforma, somente doutores em teologia tinham acesso aos evangelhos. E
os evangelhos em latim, né? Estudavam isso nas faculdades para se formarem, quando se formavam doutores em teologia. Somente essas pessoas tinham acesso. Hoje nós temos o acesso livre a todos os livros da Bíblia e mesmo assim, muitas das vezes não damos o devido valor a esse conhecimento que está latente aos nossos olhos e às nossas mãos. Graças a esses homens e sua equipe, né, que não fizeram isso sozinhos, obviamente, e é certo também que essas pessoas foram comissionadas por Deus para que a sua palavra fosse difundida em várias línguas, né? Muitas pessoas se sentiam, na verdade não tinham nem acesso à palavra, somente os sacerdotes, né, tinham esse acesso, né? E não tinham esse conhecimento que hoje nós temos, graças a Deus. E por isso muitas coisas eram influenciadas por tradições e demais coisas, porque não tinham o devido acesso àquilo que estavam sendo ensinados. Então, recebiam de quem tinha esse acesso, mas não poderiam comprovar, não poderiam realmente atestar se aquilo que estava sendo ensinado era realmente verdadeiro. Hoje, graças a Deus, a Bíblia em sua plenitude, né, está completa em nossas mãos e ainda melhor, na nossa língua mátria, né? E qualquer livro, né, hoje está disponível para nós nos deleitarmos na palavra de Deus. Mas os discípulos, então, quando receberam esse ensinamento de Jesus, né, abriram-se então o seu entendimento, eles passaram a compreender então as Escrituras, né? Mas esse entendimento foi para ficar para eles? Obviamente que não, né? Deus tinha um propósito. E seu propósito foi revelado, né, por ele nos versículos 47 e 48. Inclusive os mesmos propósitos que Deus tem para mim e para você. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Nós não somos testemunhas, não somos, né? Testemunhas oculares das coisas de Jesus. Mas pela fé nós acreditamos, inclusive a palavra diz que nós somos mais bem-aventurados, né, do que aqueles que propriamente viveram com Jesus, porque nós cremos e não vimos, né? A palavra nos diz isso. Jerusalém é o berço, né, da nossa fé em Cristo. E de lá que se deu o início, né, a essa corrente de salvação por meio de Cristo. Aquele que conhece a palavra, entende e compreende, né? Se não pôr em prática, se não testemunhar o que compreenderam, na verdade nada entenderam. Imagine se os discípulos, né? Obviamente que se eles não fizessem, o Senhor iria levantar outros para que pudessem estar cumprindo esse propósito. Mas vamos fazer uma suposição, imagine se os discípulos tivessem guardado para si. Jesus seria apenas mais um Messias, entre aspas, né, dentre tantos que apareceram em Jerusalém. Antes dele, durante a sua passagem aqui e depois dele, apareceram outras pessoas, se dizendo ser o Salvador do mundo. Mas somente um e o único, Filho de Deus, Jesus, e foi falado por ele mesmo, né, no seu batismo maravilhoso, e foi confirmado por tudo aquilo que ele fez no seu ministério, aquilo que os profetas haviam falado dele. Ele sim, confirmou-se como esse Messias Salvador. Mas tudo estava escrito, né, para ser consumado, e foi consumado por ele. Inclusive os escolhidos para dar seguimento à sua mensagem. Mas isso vem deles mesmos, né? Obviamente que não. Mas do poder que desceram sobre vós. Antes de ascender aos céus, Jesus falou que eles ficassem em Jerusalém para que pudessem receber a promessa do Pai. E o que era a promessa do Pai? A descida do Espírito Santo. Aquele movimento maravilhoso que houve, né, no dia de Pentecostes, onde eles falaram em línguas que as pessoas de outras nações puderam entender e glorificar a Deus por o que estavam falando. Então, a partir daquele dia, eles passaram a ser selados pelo Espírito e não guardaram esse poder para si. Fizeram realmente muitos, fizeram prodígios, com sermões
chegaram a conversão várias pessoas, tudo isso por conta do poder que estava revestido. O mesmo poder que eu e você recebemos ao aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Jesus enviou a promessa do Pai para que eles pudessem ter sido revestidos de poder, e assim foram. Poder para conduzir outros à salvação, poder para abrir o entendimento e criarmos raízes profundas por meios de Cristo, como as árvores do tipo sequoia. Tenhamos em Cristo uma base sólida, onde tribulações nos atingem, mas não nos derrubam. Onde somos arguídos sobre nossa fé e não envergonhamos o Evangelho. Onde na oportunidade, em tempo e fora de tempo, falamos do amor de Deus. Daquilo que conhecemos, nos sentimos seguros em falar. A insegurança em falar do amor de Deus demonstra a Deus e aos homens uma falta de conhecimento. Ou até mesmo ter o conhecimento, mas uma falta de cumprimento do propósito de Deus para nossas vidas. Como Jesus bem falou, somos chamados para sermos testemunhas. Vós sois minhas testemunhas. E uma testemunha sincera não mede esforços em falar a verdade. Cristo é a verdade da qual nós devemos testemunhar. Foi para isso que ele nos revestiu de poder. Nós hoje conhecemos a sua história por termos acesso direto aos evangelhos, por termos acesso ao trabalho que a igreja primitiva fez tão maravilhosamente. Tudo isso está disponível a nós. Ouvimos pregações, mensagens, devocionais e muitas outras informações recebemos acerca dessas mensagens, filmes, hoje até novelas tem, né? Falando sobre a palavra de Deus. Então não há desculpa para dizermos que nós não temos o devido conhecimento. Muitas das vezes nos falta aquilo que é principal, né? O entendimento e entender que precisamos deixar a zona de conforto e estar sendo testemunho de Deus falando do amor mediante Cristo Jesus. A nossa oração, queridos, é que a cada dia sejamos enraizados em Cristo e que seu amor por nós inunde os nossos corações, para inundar outros corações e outros, selando esta corrente abençoada de salvação mediante a graça libertadora de Cristo. É nisso que nós precisamos nos enraizar e assim criarmos raízes profundas do Evangelho nas nossas vidas, para que tenhamos base sólida, para que quando vierem as intempéries da vida, as tempestades da vida, nós tenhamos como nos sustentar por meio de Cristo Jesus. Amém, queridos? Que Deus assim nos abençoe, sua maravilhosa palavra, né, nesta manhã. E com a bênção apostólica e a nossa divisa, nós estaremos encerrando o culto desta manhã. E não deixe de participar, né, também da nossa escola bíblica dominical online. Estará sendo realizada após o encerramento deste culto matinal. Oremos. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o seu povo aqui reunido em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, amados? Deus abençoe a todos, que logo mais possamos estar à noite juntos para novamente estarmos prestando um culto maravilhoso ao nosso Deus. Deus abençoe a todos nós.